Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo, sabendo que a nossa conversa, os vídeos que eu gravo aqui, sempre gravo de manhã, né? A maioria dos meus vídeos eu gravo de manhã, e a intenção desse vídeo é apenas uma conversa, né? Como se eu estivesse conversando com você um determinado assunto, e para nós refletirmos sobre esse assunto. É diferente de uma pregação ou de um ensino bíblico, tá? Porque nesse canal é um canal diretamente direcionado ao público cristão, mas há outros também que nos admiram. Mas é um canal que nós tratamos de assuntos variados. Podemos falar de saúde aqui, podemos falar de comportamento da sociedade, podemos falar de assuntos pertinentes à Igreja de Cristo e algumas coisas que ela enfrenta na caminhada para o céu. E hoje, o tema que eu tenho para apresentar para vocês é um tema que eu estava pensando ontem. Eu estava no culto ainda e foi um culto maravilhoso, viu? Um culto abençoado, onde Deus esteve presente desde o início até o final. Sabe aquele culto que você não tem vontade de ir embora para casa? Assim foi o culto a Deus ontem à noite. Deus, ele se manifestou, né, e nos confortou, né, nos alertou de algumas coisas que poderiam acontecer, que podem acontecer, e nos encheu da sua graça. Foi um culto, os louvores, as palavras foram muito bem empregados no culto de ontem. Graças a Deus, foi um culto. Se for fazer uma análise, né, crítica de culto, né, porque eu também não gosto de fazer análise. Quem tem que gostar do culto é Deus, né? Não sou eu que tenho que gostar do culto. Às vezes a pessoa fala, não gostei do culto. Não. Tem gente que fala, não gostei do culto, mas o culto era para quem? Era para Deus. Quem tem que falar se gostou ou não é Ele. Mas ontem estava bom, graças a Deus. Bom, e ali no intervalo do culto, assim, entre uma oportunidade e outra, que eu dirigi o culto ontem, me veio esta palavra: pastores sérios e comprometidos choram por amor às almas, a fim de levá-las ao Criador. Amados, o pastor de igreja, hoje ou sempre, ele é uma figura, né, do pastor de ovelhas, que é uma atividade desde eras remotas, e ainda existe até hoje. A atividade de pastores são aqueles homens que são especialistas em cuidar de ovelhas, de colocá-las no seu lugar, de dar a ela um abrigo, né, de manejar a ovelha de um canto para o outro, né, de buscar a ovelha perdida. Isso é fato. Então, um pastor de uma igreja, ele é baseado nessa atividade pastoral que é milenar. E a ovelha, o animal propriamente dito, ela tem a característica parecidas com aquelas pessoas que andam, que são membros de uma igreja. Tem a ovelha que é a ovelha que é obediente, tem a ovelha que é a rebelde, tem a ovelha que está fraca, tem a ovelha que está doente, tem a ovelha que está triste. Então, os dois personagens, aí, tanto a ovelha como o pastor, assemelham muito à atividade pastoral de igreja. Eu convivi com pastores, né, diretamente, pastores que eu convivi, assim, para lidar, são dois. Mas já tive experiência de ter, assim, amizade, né, com outros pastores, ainda tenho amizade com alguns pastores. Eu tinha um pastor ele é um pastor muito reservado, né? Certo dia eu sou muito perguntador, e um certo dia eu já tinha passado a minha juventude, meus filhos já estavam crescidinhos,
eu não tinha mais aqueles problemas, né? Estão escutando esse som aí, são os passarinhos. Eu tenho que levantar e dar comida, senão ele fica estressado. Eu não fiz isso. Aí tá chegando o pardal ali, eu tenho uma calopsita que ela é estressada. Você dá a comida a ela, ela se acalma. Bom, você vai ouvir esse som de passarinho, de calopsita, de pardal. E tem um outro passarinho aqui que é da família da calopsita, mas não é calopsita. Eu esqueci o nome dele. Esse cantou agora aí. Voltando lá atrás, esse pastor é um pastor que ele participou muito da minha vida como jovem. E eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu vi que ele estava um pouco cansado, vi que ele estava um pouco quieto, né? E fiz uma seguinte pergunta para ele. Ele tinha chegado já trabalhando na igreja com muitos anos, já passava dos 30 anos de trabalho. Ele estava ali, já tinha acontecido muitas coisas na vida dele, né? Eu fiz uma pergunta para ele, falei, meu pastor, de tudo que o senhor tem vivido até agora, né? O que te marcou mais? O que te marcou mais? Qual a experiência que o senhor pode me descrever, né? Porque o senhor está vindo até aqui, né? Nós estamos num cenário difícil ultimamente, em que as pessoas estão oscilando muito. De tudo que o senhor viveu até agora, o que o senhor pensa disso tudo? Como um homem comum e como um servo de Deus. Ele me contou, ele me disse coisas que eu não posso dizer aqui, mas eu percebi nos olhos dele que havia um pouco de sofrimento, que ele não gostaria, que ele tentava não passar, né? Havia um pouco de sofrimento nele. E todo pastor que quer levar as ovelhas sãs e salvas ao Criador, ele sofre. Não é esses pastores de show, esses pastores de momento de 2 horas e vai para casa. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava com problemas familiares e procurou o pastor lá da igreja, mas ela vai lá e disse, eu estou precisando da ajuda do senhor porque eu estou com um problema em casa e tal. O que o pastor disse para ela? Olha, você tem que ser a pastora na sua casa, você tem que ter capacidade de resolver os seus problemas, não precisa de mim lá. Está entendendo? Então, aí que vem a figura do pastor ou o mercenário. Quem de fato é realmente pastor? É aquele que carrega as ovelhas nas costas. E esse pastor que carrega as ovelhas nas costas, que há momento que a ovelha precisa da ajuda do seu pastor, né? E avaliando todo o cenário que nós estamos vivendo, os pastores, para poder conduzir o rebanho até a Deus, tem um preço muito alto a pagar, né? E isso já era enfrentado lá na igreja primitiva, isso não é coisa nova. Às vezes as pessoas falam, isso é agora do século XXI, e há pessoas que se sentem tão confortáveis em dizer que isso são coisas dos últimos tempos, nós temos que aceitar. Não, quem diz que tem que aceitar? Quando você aceita, você está se rendendo. Você autodeclarou a sua rendição. Nós temos que resistir até o fim. Resistir os dias maus, resistir à afronta do diabo, resistir à proposta do diabo. O diabo está propondo uma ideia. Uma parcela da sociedade já aceitou, inclusive uma parcela dos cristãos aceitaram. Mas aonde estão de fato os verdadeiros cristãos mesmo, que aceitaram sofrer por amor de Deus, por amor do Evangelho e por amor àquelas almas que ainda estão presas nas cadeias do inimigo?
Ser pastor não é andar de jatinho somente. Não é andar de melhores carros somente. Não. Pastor que eu conheço, é claro que existe pastores e doutores, aí você tem que separar. Porque o pastor mesmo, ele está ali sentindo o cheiro da ovelha. Ele está ali no combate. Ele está ali defendendo a ovelha do leão. Lembra de Davi? Por que Davi foi escolhido como rei? Porque Deus viu que Davi, ele tinha um perfil que defendia, que ele garantia, né, a segurança de quem ele estava cuidando. O leão ia comer a ovelha, ele rasgou o leão, ele pegou a boca do leão e rasgou. Pensa bem a força que aquele baixinho tinha. Então, ser pastor é apacentar, mas ser um leão, ou ser um feroz defensor do grupo que ele está, da ovelha que ele está. Essa nova cria de pastores que nós estamos vendo aí, isso aí, quando o diabo bateu o pé no chão, essa turma toda corre. Porque nem conhecer o diabo eles conhecem. Eles não têm ciência do inimigo que eles têm. Enquanto eles estiverem fazendo a vontade desse inimigo, esse inimigo não vai mexer com eles. Mas o dia que eles cutucarem as intenções do inimigo, eles vão sofrer. E quem quer sofrer? Aí eu não quero sofrer, não quero passar o calor da batalha por causa da alma que precisa ser salva. Eu só quero usufruir daquilo que elas podem render. Eu estou conduzindo essa gente toda ao abismo a detrimento da minha felicidade. Posso viajar. Na igreja eu sou o único que eu posso viajar. Eu sou o único que eu posso ir a outros lugares. Enquanto os demais estão sofrendo. Doentes, tristes. Mas só que mesmo assim, se o pastor de uma igreja ele enfrentasse apenas os ataques externos, era moleza. Porque a gente sabe que o inimigo vai atacar. É diferente. Mas se o pastor sofre o ataque externo do inimigo e o seu corpo, né, a igreja, os membros, as pessoas a quem ele quer levar para o céu, na sua orientação, no seu conselho, estiver junto com ele, as batalhas tornam fáceis. E quando não estão? Você lembra de Pedro, quando Pedro foi preso? Os irmãos, eles se reuniram para orar por Pedro. Olha que coisa boa. Os irmãos, quando Pedro chegou na casa onde eles estavam orando, e Pedro é interessante que ele não foi para outro lugar. Não, eu vou para minha casa. Não, ele foi lá na casa dos irmãos. Ele saiu da prisão, porque ele foi liberto naquela noite, está lá no livro de Atos. E ele chegou na casa daquela pessoa que estava, das pessoas, dos irmãos que estavam orando, e ele bateu na porta. A menina veio atender. Ela não acreditou que era Pedro. Ela pensou que era um anjo. Mas os irmãos vieram conferir, era Pedro. O que os irmãos estavam fazendo ali? Orando a Deus para que Deus pudesse libertar Pedro. Isso é uma união, uma unidade. Quando você vê ali no capítulo 2 de Atos, no verso 42, você vê ali que todos estavam juntos e tinham tudo comum. Estavam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, e tinham tudo em comum. Então, o que fez a igreja primitiva diferenciada da igreja atual foi a sua unidade. Então, quando o pastor enfrenta as dificuldades para poder levar a ovelha até a Deus, conduzi-las até a Deus, mas o seu povo está com ele, as batalhas tornam mais suaves. E quando não é isso? No livro de Apocalipse aqui tem das cartas às 7 igrejas, teve igreja aqui que o pastor foi assassinado. Quando você vê aqui a terceira epístola de João, olha só um cenário que estava acontecendo aqui. Ó. Aqui na terceira epístola de João fala assim: queixa contra Diótrefes, elogio de Demétrios e salvação. Olha só, no versículo 9 da terceira epístola. Tem escrito a igreja, mas
Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Aqui no primeiro desse versículo 9 já está dizendo que havia um problema na igreja, interno. E um dos piores enfrentamentos de um pastor não é o inimigo que ataca externamente, porque para o inimigo o pastor está preparado. O próprio Deus já se encarrega de cuidar disso. Mas e internamente? Aí, ó, o verso 9, tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles, ou seja, que quer ser o primeiro, entre eles o primado, não nos recebe, ou evita, ou não passa a informação para o povo. Ó o verso 10, João falando, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Demétrio, né? Diótrefes, aliás. Ó, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Era o problema que tinha. Então essas questões são muito sérias. Essas questões são muito sérias. Então, há pastores sofrendo. Há pastores enfrentando dentro da igreja, estou falando em termos geral, grupos que se levantam para poder conspirar e combater. Enquanto fazem isso, a pregação do evangelho, aquilo que Jesus deixou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e de fazer discípulo em todas as nações, essa missão ela fica paralisada. Isso não vai prestar. Porque Deus ele vai cobrar com juros e correção monetária esses que atrasam o processo da pregação do evangelho. Então, aí vem, impede, ó, o verso 10, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lançam fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus, não conhece a Deus, não tem contato com Deus, não tem intimidade com Deus, né? Todos dão testemunho de Demétrio, né? Até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Quer dizer, Demétrio era um bom obreiro, deveria estar sofrendo esses ataques internos. E a mensagem que os apóstolos transferiam para a igreja não era entregue, porque tinha um irmão lá que atrapalhava. E impedia aqueles que queriam se agregar à igreja de entrar. Atrapalhava aqueles que queriam receber e impedia aquelas pessoas de entrar. Aí verso 13. E tinha muito que escrever, João dizendo, tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos cara a cara, né? Pai seja contigo, os amigos te saudam, saúda os amigos pelos seus nomes. Olha, então nós temos que a igreja de Cristo, a igreja precisa se unir aos seus pastores, né? Esse oba-oba que as pessoas estão entrando aí, isso vai dar errado. Escute, esse comportamento avesso que as pessoas estão entrando nele só está contribuindo para o plano do diabo. Espere para ver o problemão que isso vai trazer. E os que querem mesmo ir para o céu estão sofrendo. Pastores realmente sérios, estou falando de pastor, não estou falando mercenário. Os pastores realmente sérios, que sabem que para levar a ovelha para o céu não é fácil, este sofre. Eu estive numa convenção há pouco tempo, eu fui a convite. Eu vi que
há muitos pastores com semblante triste. Eu vi ali naquela convenção. Ao invés deles ficarem com um discurso de metodologia, de palavra, eles deviam dar palavra de ânimo a esses pastores. Eles devem estar enfrentando muitas batalhas. E ser pastor é ser o primeiro a enfrentar o diabo, o príncipe dos demônios, cara a cara. Tem pastores que o próprio diabo já jurou de morte. Então, tome muito cuidado com isso. Os jovens que são inteligentes, preste atenção nisso. Eu fui muito companheiro do meu pastor, dei trabalho a ele, na verdade. Do meu pastor, o que foi antes, meu pastor Fernando, agora o meu atual pastor, pastor Haroldo. Eu recebi um conselho uma vez da esposa do saudoso pastor Fernando. Ela me disse uma coisa que eu guardo comigo até hoje. Logo quando eu fui consagrado a diácono, eu encontrei com ela, a casa pastoral já era embaixo ali, onde é a sede, e eu encontrei com ela ali. Ela disse para mim: irmão Marcos, você chegou até aqui porque Deus viu qualidade no irmão. Mas acho que eu entrei, né, numa áreazinha que tinha assim, ela serviu um café e ali eu sentei, que eu gostava de ir muito ali. Ela falou assim: você foi consagrada, diácono, você chegou ao diaconato, as irmãs oravam muito por você. Você sabe que você foi um jovem também, não muito fácil, você deu trabalho ao seu pastor, mas agora você tem sido muito útil à obra de Deus. Eu fiquei feliz com aquela conversa, fiquei muito alegre, e ela só me deu um conselho: meu filho, eu vou te dar um conselho que você deve carregar por resto da sua vida. Eu disse: fala, irmã, qual o conselho que a irmã quer me dar? Nunca levante um motim contra o seu pastor. Nunca. Se em algum momento na vida ele disser alguma coisa que você não gostar, releve. Porque na maioria das vezes a intenção dele é livrar a tua alma do diabo, do inferno. Né? Eu guardo aquilo comigo até hoje. Eu guardei comigo enquanto ele viveu os conselhos daquela irmã e guardo para o atual pastor também. Quem tem a unção, né? Se a pessoa recebeu a unção de Deus, a gente tem que guardar, respeitar. O ser humano precisa respeitar o outro, independentemente de unção ou não. Mas se ele for ainda um ungido, muito mais respeito precisa ter. Porque nós estamos mexendo com quem Deus separou. Então, eu guardei aquele conselho. Olha, resumindo tudo aqui, porque esse vídeo já está grande, eu quero dizer uma coisa aqui. O pastor, ele às vezes, se aparecer 90% dos problemas da igreja, ele sempre tem uma saída, um jeito, uma solução, um perdão, uma misericórdia. Mas é percebível que o dia que o pastor ou fala uma palavra errada, ou disse alguma coisa que ninguém não gostou, é muito difícil perdoá-lo ou relevá-lo pela sua importância. Se o pastor xingasse alguém, né? Estou falando isso aqui é uma palavra que eu estou com uma conversa que nós estamos tendo aqui. Eu dedico a todos os pastores que estão batalhando. Você acha que o pastor vai querer empurrar alguém para o inferno? Pastor sério, estou falando. Você acha que ele vai querer? Você acha que ele vai querer induzir alguém a ir para o inferno? A se perder na vida? Mas por trás de um pastor tem um homem que pode errar também. Então, deveria ser recíproco. Né? Que no trabalho há sempre algumas falhas de percurso igual a da gente. Agora deveria ser recíproco. Da mesma forma que o membro vai ali, pede misericórdia, o pastor dá um jeito, perdoa, ora e dá a pessoa a oportunidade da pessoa se recompor. Né? A mesma atitude, né, as pessoas deveriam ter com o seu pastor, o mesmo zelo, o mesmo cuidado. Porque aqui na Bíblia diz o apóstolo Paulo
que a gente tem que tratar essa gente com honra, com duplicada honra, principalmente os que presidem entre nós. As crianças precisam aprender o respeito ao pastor da igreja, para quando crescerem e tornarem jovens, continuar respeitando e passar para as gerações futuras o respeito que precisa ter com aquela autoridade. Eu estou falando de uma autoridade religiosa séria. Eu não estou falando desses fanfarrões aí não, que vão lá no momento de 2 horas lá, faz aquele culto lá, todo estranho lá e arrecada um pouco de dinheiro e vai embora. Eu não estou falando de mercenário. Eu estou falando daquele pastor que enquanto o mercenário pega o dinheiro dos incautos e vai gastar com outras coisas, esse pastor, às vezes 1, 2, 3 horas da manhã, precisa sair de casa para atender uma ovelha. Então, fique atento nisso. Talvez, se você ouvir alguma coisa do seu pastor, tenha hábito de conversar com ele, bate um papo com ele, vai tomar um café com ele. Eu me lembro que o cantor Lázaro, né, que foi de um grupo de pagode, de axé, não sei aí, que se converteu e é um cantor evangélico, agora acho que é um deputado, não sei, um político, mas ele aceitou a Jesus. Ele disse que ele foi na casa do pastor dele visitar o pastor dele. E ele estava numa lona terrível também. E ele disse assim, eu estou numa lona terrível, vou lá conversar com o meu pastor. Chegou lá, o pastor convidou, vem meu filho, vamos almoçar aqui. Né? E quando ele ouviu o almoço que o pastor tinha, era só apenas farinha. Era o que tinha de almoço naquele dia. Vai conversar com o seu pastor um pouco. Seja amigo do seu pastor. Ajude ele. Não fique do lado daqueles que querem ver o mal das coisas. Porque isso é a mesma coisa que você pisar em terreno em falso, onde tem armadilha. Não entre nessa vereda. Fique do lado de Deus. Você ficando do lado do seu pastor, você ajudando o seu pastor a qualquer igreja que você estiver. Não entre em questões contra o seu pastor. Não. A não ser que ele não seja pastor, a não ser que ele seja um mercenário. É diferente. Mas mesmo assim você tem que respeitar. Agora, eu dedico essa conversa nossa aqui a todos os pastores batalhadores. E peço àqueles que são membros de igreja que tenham um pouco mais de apreço pelo seu pastor. Porque as batalhas para levar a pessoa para o céu nunca foram fáceis. E agora tende a piorar. Com esse novo formato que as pessoas estão se aderindo, e apenas olhando para si mesmas e não olhando para a alma que sofre, enquanto as pessoas querem uma sombra no calor da batalha, um copo de suco, os jovens estão morrendo ali nos entorpecentes, nos vícios, famílias estão sendo destruídas. Você acha que essa conta não vai ser cobrada? Diz a palavra de Deus, que Jesus, que o Salvador já está com seu salário na mão. Para dar a cada um segundo as suas obras. Então, ajude o seu pastor, ore por ele, esteja com ele, seja qual pastor que for. Se você tem um dirigente, respeite ele. Né? E assim Deus ele vai abençoando o seu povo. E as almas que estão lá fora, nas garras do inimigo, nós teremos condições melhores para resgatá-las do mal. Esses conflitos internos que a igreja sempre enfrentou, isso não é da glória, isso é milenar. Mas nós temos que rejeitar isso em nome de Jesus, porque nós somos daqueles que querem ir para o céu. Se não somos daqueles que querem ir para o céu, então nós vamos entrar pela vereda da injustiça. E vamos enveredar por caminhos tortuosos, mesmo sendo membros de uma igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que esta conversa sirva de inspiração para você, né? Para que nós possamos caminhar e conduzir as almas ao céu. Que é tarefa fácil? Não é não. Mas nós temos que cumprir o nosso chamado. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê a graça a todos, no nome de Jesus.